Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então, como tinha prometido, fazer aqui um problema sobre titulações ácido-base, isto então envolvido na disciplina de Físico-Química A do 11º ano. O problema consiste no seguinte: para determinar o pH de uma solução de hidróxido de cálcio, isto aqui é uma solução básica, quer dizer, isto é uma base e é uma base forte. Como é que vocês podem ver assim se é uma base forte ou não? Por exemplo, todas as bases têm assim um íon hidróxido, isto tem que ter para ser base, mas depois está associado assim aqui a um cationo, onde este cationo é um metal alcalino ou alcalino-terroso, que é do primeiro ou segundo grupo da tabela periódica, à exceção do magnésio e do berílio, que são bases fracas, mas normalmente, quer dizer, como metais alcalino ou alcalino-terrosos, à exceção do magnésio e berílio, temos então bases fortes, quer dizer, estamos perante uma base forte, isto é importante. Fez-se então a titulação a 25 graus de uma amostra de 100 cm3 dessa solução, tudo bem, quer dizer que vamos então titular uma base forte, usando como titulante uma solução padrão de ácido sulfúrico, que é um ácido forte, cuja concentração é igual a 0,0100 mols por decímetro cúbico, tendo-se então gastos 10 cm3 de titulante até se atingir o ponto final. Temos aqui duas questões, vou então resolver. A primeira determina o valor do pH dessa solução de hidróxido de cálcio, apresentando todas as etapas do seu raciocínio. Bem, em primeiro lugar eu vou fazer assim aqui um esquema da situação, não é? Identificar quem é que é o meu titulante, né? E quem é que é o meu titulado. Tem então assim aqui, pode ser num balão de Erlenmeyer, tenho aquilo que vai ser titulado, que é a minha base, né? É assim, o titulado é esta base, é o que vai sofrer a titulação. Tenho então aqui hidróxido de cálcio, CaHO2, e depois para neutralizar esta base, eu vou então assim através aqui de uma bureta, né? Vou vertendo gotinhas do meu ácido forte que vai neutralizar completamente esta base forte, que é o ácido sulfúrico, que é H2SO4. Isto apenas para percebermos onde H2SO4 será então o meu titulante, e o hidróxido de cálcio será então aquilo que será titulado, ou seja, será o meu titulado. Certo. Depois percebemos aqui a ideia, quem é o titulante, quem é o titulado. Vai ser importante, por exemplo, para percebermos aqui este gráfico. Também há de ser relevante eu colocar aqui que estamos perante, quer dizer, o titulante é uma base forte e o titulado é um ácido forte também. Isto vai ser importante para percebermos o pH no ponto de equivalência. Agora, o que eu vou tirar é assim aqui os dados que me dão. Estou a 25 graus, tudo bem, né? Estou assim a 25 graus. Se estiver a 25 graus, eu sei que o produto iónico da água é 1,0 vezes 10 elevado a menos 14, ou seja, se estiver a 25 graus e só a 25 graus, posso dizer que o pH mais o pOH é igual a 14. Esta soma, já fiz um vídeo com isto, ok? Esta soma de ser 14 só é válida para esta temperatura e só para esta temperatura. Se tivermos a uma temperatura diferente, a soma do pH com o pOH toma um valor diferente. Se quiser, vejam um vídeo que eu fiz anteriormente a este, para trás um pouco, e falo de determinar pH ou pOH para temperaturas diferentes de 25 graus. Estamos a 25 graus, ok, a soma é esta. Depois temos aqui uma solução de hidróxido de cálcio, que vai ser neutralizada, cuja temos o volume, né? Mas não temos a concentração, quer dizer assim, a concentração de hidróxido de cálcio é assim uma concentração desconhecida. Isto em molar, mols por decímetro cúbico. Temos o volume, né? Temos que o volume desta solução de CaHO2 é exatamente igual a 100 centímetros cúbicos. Depois temos a tal solução do titulante, que é o ácido sulfúrico, cuja concentração, né, temos agora, vou colocar até aqui assim noutra cor, temos a concentração de ácido sulfúrico, H2SO4,
que é igual a, vou colocar isto em notação científica, 2, ou seja, é igual a 1,00 vezes 10 elevado então a menos 2 molar. E tem então aquele volume de titulante, o volume titulante, que é o volume de ácido sulfúrico, que eu gastei até atingir o ponto final. Quer dizer, sei então que o volume de H2SO4 é exatamente igual a 10,00 centímetros cúbicos. Ok, determina o pH da solução de hidróxido de cálcio. Esta é a questão. Bem, para determinarmos então o pH de uma solução, eu sei que o pH é igual a menos o logaritmo da concentração de íons H3 ou mais. Mas quer dizer, nós queremos o pH de hidróxido de cálcio, que é uma base. Quer dizer, nós na dissociação desta base não vamos encontrar H3 ou mais. Mas se é uma base, né, a gente pensa no POH, que é igual a menos o logaritmo da concentração de íons OH-. E para determinarmos então o pH, conhecendo o pOH, pela concentração de íons OH-, e sabendo que a 25 graus a soma do pH com pOH é igual a 14, quer dizer que o meu pH será 14 menos este valor do meu pOH. Penso que isto me parece lógico. Aliás, já abordei isto em outras situações. Há de ser então 14 menos o valor do meu pOH. Eu, para calcular o meu pH, né, estou centrado aqui nesta forma. Mais uma vez, força, soma-se a 14, é só para 25 graus. E só para 25 graus. Agora, para terminar o meu pOH, eu preciso da concentração de íons hidróxido. Então vou estudar aqui a reação de dissociação da minha base, que é o hidróxido de cálcio, onde tenho assim hidróxido de cálcio, CaOH2. Visto ser uma base forte, quer dizer que se dissocia completamente, então vamos ter aqui uma reação completa. Quer dizer, dissociando forma então íons cálcio, Ca2+, mais íons hidróxido, OH-, mas para acertar a reação tenho que colocar aqui um 2. Tudo bem, agora reparem numa coisa, por isso é que é importante vocês fazerem estas reações, porque dissocia-se completamente, mas a proporção estequiométrica é de 1 mol de hidróxido de cálcio para 2 mols de íons hidróxido. Então muito cuidado com isto, porque a concentração destes íons hidróxido, a quantidade química, né? Mas se estivermos a trabalhar aqui no mesmo volume, que é o que vai acontecer, a concentração aqui de íons hidróxido será o dobro da concentração de hidróxido de cálcio, porque a proporção é de 1 para 2. Quer dizer que se eu tivesse assim aqui 5 mols de hidróxido de cálcio, estas 5 mols davam-me 5 mols de íons cálcio, mas já me davam 5 vezes 2, ou seja, 10 mols de íons hidróxido. Temos de ter cuidado com estas proporções estequiométricas. Daí ser fundamental vocês escreverem a reação. Ou seja, eu daqui vou concluir que a minha concentração de íons OH- será igual a 2 vezes a concentração da minha base hidróxido de sódio. Ou seja, eu para determinar o pH tenho que saber o pOH, para determinar o pOH tenho que saber a concentração de íons hidróxido, e para saber a concentração de íons hidróxido, o que eu tenho que saber é a concentração de hidróxido de cálcio. Então aqui nós vamos bater aqui numa ideia que vimos no vídeo que eu fiz, um vídeo teórico anterior a este, quer dizer, aconselho-vos a verem primeiro esse vídeo antes deste, que há aqui uma ideia muito forte quando a gente faz estas titulações no ponto de equivalência. É que no ponto de equivalência o número de mols de H3O+, igual ao número de mols de OH-. E isto no ponto de equivalência. E nós podemos aplicar ali uma fórmula. Eu ando à procura da concentração de hidróxido de cálcio. Então vou escrever aqui a reação entre o ácido, entre o titulante e o titulado. Ou seja, entre esta base forte e o meu ácido forte, que é o ácido sulfúrico, cuja reação vai ser a seguinte: CaOH2 mais o ácido sulfúrico, que é H2SO4. Isto vai-me dar então o tal sal que é neutro, né? Porque estamos perante uma base forte e um ácido forte.
o sal que vem daqui é um sal neutro. Ficaremos então com sulfato de cálcio, CaSO4, mais água pura, H2O. Eu apenas tenho que acertar esta reação, porque para aplicar aquela igualdade que eu vou fazer a seguir, é extremamente importante eu trabalhar aqui com estes coeficientes estequiométricos, saber se a razão é 1 para 1, ou 1 para 2, ou 2 para 1, saber o que é extremamente importante. Eu vou ter que acertar esta reação, mas penso para acertar esta reação, quer dizer, eu tenho aqui 2 hidrogénios, 2, aqui, vou meter aqui 2 moléculas de água, fico com 2 oxigénios e 4, 6, quer dizer, 4 e 2, 6, está certo. Quer dizer que estes coeficientes estequiométricos reagem na razão de 1 para 1. Então tudo bem. Batendo então na ideia que apresentei no vídeo teórico, que o número de mols de H3O+, e do H-, quer dizer, equivalem-se no ponto de equivalência, daí a neutralização nesse momento é completa, nós podemos criar aqui a tal igualdade, como o número de mols é o mesmo, quer dizer, generalizando a concentração do meu ácido vezes o volume do meu ácido, será igual à concentração da minha base vezes o volume da minha base, onde aqui o volume é o volume de ácido, que foi o meu titulante, né? Gasto até ao ponto de equivalência, até neutralizar, que é este volume, ok? Este volume aqui, neste caso estamos a neutralizar a base com um ácido, e este volume de ácido é o volume de ácido que foi adicionado até chegamos ao ponto de equivalência, até chegamos ao ponto onde toda a base foi neutralizada. Ok? Mas nós temos que ainda nesta ideia ter um bocado de atenção, porque aqui vai ficar o coeficiente estequiométrico da minha base, e já falei nisso naquele vídeo, por causa das proporções, e aqui vai ficar o coeficiente estequiométrico do meu ácido, daí é importante eu conhecer se esta relação é de 1 para 1, ou 1 para 2, ou 2 para 1, ou como é que é. E esta vai ser a forma que me vai permitir descobrir a concentração de hidróxido de cálcio. Porque, quer dizer, isto é geral, vocês podem aplicar a qualquer situação, agora aplicando a esta situação concreta, como o meu coeficiente estequiométrico da base é igual ao meu coeficiente estequiométrico do meu ácido, quer dizer que reagem na mesma proporção. Então eu vou aplicar aqui a seguinte fórmula, quer dizer, eu vou ter então aqui a concentração de ácido sulfúrico, H2SO4, vezes o volume de ácido sulfúrico foi adicionado até neutralizar a base, então vezes o volume de H2SO4, que será então igual à concentração da minha base, que é o que eu pretendo determinar. Lembrem-se de onde é que a gente veio, né? Eu pretendo determinar a concentração de hidróxido de cálcio para determinar a concentração de íons OH-, para saber o pOH, para depois determinar o pH. Então vou ter aqui a concentração da minha base, hidróxido de cálcio, é isto que eu quero, é mesmo isto que eu quero, vezes então o volume da minha base, que é hidróxido de cálcio, como é óbvio. Agora, se eu quero aqui determinar, visto que os coeficientes reagem 1 para 1, a gente não tem mais nada. Agora imaginem que tínhamos aqui este era 1 e aquele era 2. Então eu aqui, como 2 era o coeficiente do meu ácido, quer dizer, eu aqui tinha que colocar 2. Ou seja, teria isto tudo vezes 2. É este cuidado que devem ter, ok? Quer dizer, resolvendo isto em ordem à concentração, que é o que eu quero, isto é então equivalente a dizer que a concentração de hidróxido de cálcio é exatamente igual à concentração do meu ácido sulfúrico, vezes então o volume do meu ácido, né, que foi adicionado, a dividir então, reparem que aqui está este volume, passa a dividir, né, dividir pelo volume da minha base de hidróxido de cálcio que tinha. Isto agora é uma questão de simplesmente posicionarmos os valores e fazermos o cálculo. Quer dizer que a minha concentração de hidróxido de cálcio será exatamente igual, eu tenho estas concentrações, tenho tudo aqui no princípio, os dados foram retirados, concentração de... Ok, perdi-me um pouco. Concentração do meu ácido vezes o volume do ácido. Vamos ter então 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10. Então, 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10,00. A dividir então pelo volume da minha base. E o volume da minha base foi
foi 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos. E vocês devem estar a pensar, na concentração a gente não tem que ter isto em decímetros cúbicos? Como é que estás a usar aí em centímetros cúbicos? Não há problema, mesmo nenhum. Quer dizer, como estão nas mesmas unidades, não há problema, porque eu para reduzir aqui este volume multiplicaria para ter decímetros cúbicos por 10 elevado a menos 3, fazia o mesmo aqui em baixo, quer dizer, isto cancela. Se estiverem nas mesmas unidades, não é preciso fazer a redução neste cálculo. O que isto, fazendo as contas, quer dizer que a concentração de hidróxido de cálcio será exatamente igual a 1,00 vezes 10 elevado a menos 3 molar, ou seja, moles por decímetro cúbico. Então, finalmente, obtive a concentração da minha base, né? Do tal hidróxido de cálcio. Agora vou voltar aqui, né, à reação de dissociação da base e percebi então que a concentração de íons de hidróxido é o dobro da concentração de hidróxido de cálcio, porque a reação reage numa proporção de 1 para 2, né? Então a concentração, sendo assim, a concentração de íons de hidróxido desta minha solução básica é 2 vezes 1,00 vezes 10 elevado a menos 3 molar, ou seja, a concentração de íons OH- é 2,00 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Quer dizer, com esta concentração vou determinar o valor do POH, quer dizer, o meu POH é igual a menos o logaritmo da concentração de íons de hidróxido. Quer dizer que o meu POH será menos o logaritmo, exatamente, de 2,00 vezes 10 elevado, então, a menos 3. O que isto me quer dizer que o meu POH, fazendo aqui os cálculos, dá 2,7. Se pH é 2,7 e estamos a 25 graus, sabemos que pH vai ser igual a 14 menos o valor de POH, ou seja, 2,7, o que quer dizer então que o pH da solução de hidróxido de cálcio é 11,3. E a primeira questão estaria então resolvida. Quer dizer, vocês têm que dar assim aqui umas voltinhas, é pensar sempre no que vos estão a perguntar, né? Estabelecerem aqui a primeira ideia com o que vos estão a perguntar, perceberem qual é a forma da gente terminar isso e depois, quer dizer, andar um bocado aqui às voltas. pH, concentração de H3 ou mais, estamos a falar de uma base OH-, sabemos que a soma a 25 graus é 14, noutra temperatura poderá não ser 14, não aumentamos o KW. Eu aconselho-vos a ver o vídeo onde eu falo sobre determinar pHs para temperaturas diferentes de 25 graus. Para terminar em POH, concentração da OH-, pensam na dissociação da vossa base. Olhando aqui para a dissociação, percebemos que íamos precisar de encontrar a concentração de hidróxido de cálcio e nas titulações vocês têm sempre esta ideia. Por isso, se tiverem a concentração de um, o volume de um e o volume do outro, acham a concentração. Se tiverem a concentração do ácido, o volume do ácido, concentração da base, acham o volume da base, quer dizer, por aí, não é? Agora, falta a questão 3.2. Dentro dos gráficos A, B, C e D, selecione justificando aquele que melhor corresponde à titulação efetuada. Nós aqui vamos ter que meter olhinhos, né, no esquema. Vamos ter que meter assim aqui olhinhos neste esquema. Percebermos quem é que é o titulante, quem é que é titulado. Quer dizer, nós vamos neutralizar uma solução de hidróxido de cálcio. Olhem aqui o gráfico. Isto é o gráfico de variação de pH em função do volume do titulante que a gente vai adicionando. Quer dizer, em função da quantidade de ácido sulfúrico que vamos adicionando. Quer dizer, como vocês vão titular uma base, né? Penso que é óbvio que quando vocês não têm ainda titulante adicionado, o pH da solução tem que ser um pH básico, né? Tem que ser um pH superior a 7. Sendo assim, este gráfico está fora e este gráfico também está fora. E este seria o caso se estivéssemos a titular um ácido, né? Onde a solução inicial era ácida e a gente, à medida que ia acrescentando base, quer dizer, o pH começava a aumentar. É por isso que vocês devem perceber sempre o que têm à frente. Estes dois estão fora, nós estamos a neutralizar uma base. Antes de adicionar qualquer quantidade de ácido, o pH é um pH básico, né?
Então tem que começar daqui ou aqui. Agora, como nós estamos numa titulação de base forte e ácido forte, quando estamos perante estas titulações, base forte, ácido forte, no ponto de equivalência, que é assim este ponto aqui, e os únicos que vou considerar são estes dois, base forte, ácido forte, pH no ponto de equivalência é um pH neutro. É um pH neutro. Então pH tem que ser igual a 7. Se pH tem que ser igual a 7, só pode ser então o gráfico C, porque estamos perante uma titulação de um ácido, de uma base forte com um ácido forte. pH no ponto de equivalência é um pH neutro, ou seja, igual a 7. Certo? Reparem nesta reação da titulação, né? Nesta reação da titulação, quer dizer, sobra este sal, depois de todos os íons hidróxido terem sido neutralizados, sobra este sal e sobra água pura. Como este sal é neutro, quer dizer que a gente fica apenas a nível de acidez, e só falando nesse campo, ficamos com água pura, e a água pura tem pH neutro, né? Isto é um sal, mas é um sal neutro, quer dizer, não acrescenta nem caráter ácido, nem caráter alcalino à vossa solução final. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema 3. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.